Olá, juristas do futuro, tudo bem com você? Olha só, bom dia para todo mundo. Eu estou fazendo esse vídeo para explicar que não existe intervenção militar constitucional. Eu não sei da onde que as pessoas tiraram que existe intervenção militar constitucional. Não existe, não há nenhum artigo na Constituição que fala de intervenção militar substituindo a ordem democrática pela ordem militar. Isso é golpe, né? Golpe. Não existe a possibilidade de estabelecimento pela ordem constitucional de 1988 de um governo militar no Brasil que não seja pelas vias democráticas. Então, se houver um militar no governo, não está exercendo mais nenhuma função militar enquanto o presidente for, portanto, é um governo civil. Só há a possibilidade de governos civis pela Constituição de 1988. Há muito tempo tem rolado uma história sobre um tal de artigo 142 da Constituição. Esse artigo 142 da Constituição não tem nada a ver com intervenção militar constitucional. Eu não conseguia nem entender por que as pessoas ficavam falando em 142, 142. 142 em nenhum momento, nem no caput, nem no parágrafo, nem nos incisos, fala de intervenção militar constitucional. Então não é uma questão de ser a favor ou contra intervenção militar constitucional. Não existe intervenção militar constitucional. O que o artigo 142 fala no caput é que as Forças Armadas, sob a autoridade suprema do presidente da República, pode atuar para a garantia da lei e da ordem. A possibilidade das Forças Armadas atuarem para garantir a lei e da ordem já é um contrassenso dizer que ela pode atuar para destruir a lei e a ordem, que seria uma intervenção militar no Brasil. Não existe intervenção militar constitucional por um motivo bem simples. O presidente da República é comandante-chefe último das Forças Armadas no Brasil. E ele deve respeito e prestou juramento à Constituição da República. Ele precisa respeitar a separação das funções dos poderes, ele precisa respeitar o mecanismo dos checks and balances, precisa respeitar o sistema de negociação entre os poderes e jamais pode fraudar esse sistema de separação das funções do poder, porque se ele fraudar o mecanismo intrínseco de funcionamento da divisão dos poderes no Brasil, ele estará descumprindo o seu juramento de respeito à Constituição quando tomou posse, portanto, cometerá crime de responsabilidade e, com isso, está suscetível a sofrer o processo de impeachment. Não existe, repito, na Constituição, em nenhum artigo, nem nos seus atos complementares, no ADCT, nem no corpo constitucional, nem em nenhuma teoria constitucional, a possibilidade de intervenção militar no Brasil. Então, não é uma questão de ser a favor ou contra a intervenção militar no Brasil. É uma questão de não falar que existe o que não existe. Não pode existir no Brasil o que não tem previsão na ordem democrática brasileira. Intervenção militar no Brasil significa golpe, significa, então, fraude à Constituição da República, derrubada da Constituição da República por um golpe militar. Não há previsão constitucional de intervenção militar para derrubar o Congresso Nacional, para derrubar o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o presidente da República, quando prestou o seu juramento, ele jurou defender os poderes. Então, jamais, como comandante-chefe das Forças Armadas, ele pode ordenar que se desrespeite e que se feche um dos poderes da República com base na lei e na ordem. Por quê? Se ele fizer isso, mandar as Forças Armadas fechar o Congresso, ele está desrespeitando a lei e a ordem. Se ele manda as Forças Armadas fechar o Congresso, ou o Supremo Tribunal Federal, ele está desrespeitando a lei e a ordem. E qual é essa lei que está sendo desrespeitada? É o princípio da separação das funções do poder. Um dos princípios chaves do direito constitucional. Então, é impossível, há uma impossibilidade lógica, eu estou falando de técnica, uma impossibilidade lógico-constitucional, de se mandar as Forças Armadas defender a lei e a ordem, destruir a ordem e a lei. Então, as Forças Armadas não podem preservar a ordem destruindo-a. Então, elas jamais poderá intervir, nenhum dos poderes
e não está exercendo mais nenhuma função militar enquanto o presidente for, portanto, é um governo civil. Só há a possibilidade de governos civis pela Constituição de 1988. Há muito tempo tem rolado uma história sobre um tal de artigo 142 da Constituição. Esse artigo 142 da Constituição não tem nada a ver com intervenção militar constitucional. Eu não conseguia nem entender por que as pessoas ficavam falando em 142, 142. 142 em nenhum momento, em nenhum dos seus, nem no caput, nem no parágrafo, nem nos incisos, fala de intervenção militar constitucional. Então não é uma questão de ser a favor ou contra intervenção militar constitucional. Não existe intervenção militar constitucional. O que o artigo 142 fala no caput é que as Forças Armadas, sob a autoridade suprema do presidente da República, estão sob a autoridade suprema do presidente da República e, por iniciativa de qualquer destes, né, pode atuar para a garantia da lei e da ordem. A possibilidade das Forças Armadas atuarem para garantir a lei e da ordem já é um contrassenso dizer que ela pode atuar para destruir a lei e a ordem, que seria uma intervenção militar no Brasil. Não existe intervenção militar condicional por um motivo bem simples. O presidente da República é comandante-chefe último das Forças Armadas no Brasil. E ele deve respeito e prestou juramento à Constituição da República. Ele precisa respeitar a separação das funções de poderes, ele precisa respeitar o mecanismo dos checks and balances, precisa respeitar o sistema de negociação entre os poderes e jamais pode fraudar esse sistema de separação das funções do poder, porque se ele fraudar o mecanismo intrínseco de funcionamento da divisão dos poderes no Brasil, ele estará descumprindo o seu juramento de respeito à Constituição quando tomou posse, portanto, cometerá crime de responsabilidade e, com isso, está suscetível a sofrer o processo de impeachment. Não existe, repito, na Constituição, em nenhum artigo, nem nos seus atos complementares, no ADCT, nem no corpo constitucional, nem em nenhuma teoria constitucional, a possibilidade de intervenção militar no Brasil. Então, não é uma questão de ser a favor ou contra a intervenção militar no Brasil. É uma questão de não falar que existe o que não existe. Não pode existir no Brasil o que não tem previsão na ordem democrática brasileira. Intervenção militar no Brasil significa golpe, significa, então, fraude à Constituição da República, derrubada da Constituição da República por um golpe militar. Não há previsão constitucional de intervenção militar para derrubar o Congresso Nacional, para derrubar o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o presidente da República, quando prestou o seu juramento, ele jurou defender os poderes. Então, jamais, como comandante-chefe das Forças Armadas, ele pode ordenar que se desrespeite e que se feche um dos poderes da República com base na lei e na ordem. Por quê? Se ele fizer isso, mandar as Forças Armadas fechar o Congresso, ele está desrespeitando a lei e a ordem. Se ele manda as Forças Armadas fechar o Congresso, ou o Supremo Tribunal Federal, ele está desrespeitando a lei e a ordem. E qual é essa lei que está sendo desrespeitada? É o princípio da separação das funções do poder. É um dos princípios chaves do direito constitucional. Então, é impossível, há uma impossibilidade lógica, eu estou falando de técnica, uma impossibilidade lógico-constitucional, de se mandar as Forças Armadas defender a lei e a ordem, afirmando que as Forças Armadas destruam a ordem e a lei. Bom, as Forças Armadas não podem preservar a ordem destruindo-a. Então, elas jamais poderá intervir, nenhum dos poderes, nem a Marinha, nem a Exército, nem a Aeronáutica, jamais poderá mexer em um fio do cabelo de um ministro do Supremo Tribunal Federal ou em um fio do cabelo de um deputado ou de um senador. O artigo 142 nada tem a ver com governo militar. O artigo 142 nada tem a ver com possibilidade
dos militares intervirem na ordem democrática, derrubando a ordem democrática. É impossível dos militares preservarem a democracia derrubando o Congresso. Porque essa pressão que o Congresso faz no presidente da República é natural do sistema de separação das funções do poder. Se o Congresso não pauta uma determinada medida, é do direito do Congresso não pautar. E cabe ao presidente da República ter a competência de negociar com o Congresso para que suas pautas, que o Congresso não é obrigado a colocar em prioridade, sejam julgadas. Portanto, o Congresso ele é uma função do poder que possui independência dentro da República. Ele não presta contas ao presidente da República. Ele tem o poder típico de legislar, enquanto o presidente da República tem o poder típico de administrar. Se o presidente da República quer que o Congresso Nacional aprove algum projeto de lei que ele enviou, ou que vote alguma medida provisória que ele enviou, o presidente da República tem que convencer o Congresso a fazer. E se ele não quiser, o Congresso está no seu direito. Então não há erro do Congresso Nacional em não querer colaborar com o governo do presidente. Por quê? Porque o Congresso Nacional tem a liberdade para legislar sobre o que ele quiser, porque é a função típica dele. Enquanto a função típica do presidente da República é administrar, governar, executar. Portanto, não existe, eu vou repetir pela última vez, intervenção militar constitucional. Não existe a possibilidade das Forças Armadas derrubarem o Congresso Nacional ou fecharem o Congresso Nacional porque o Congresso Nacional está cumprindo a sua função constitucional. Isso é uma tautologia, isso é uma excrescência. A Marinha, nem a Exército, nem a Aeronáutica jamais poderá mexer em um fio do cabelo de um ministro do Supremo Tribunal Federal ou em um fio do cabelo de um deputado ou de um senador. O artigo 142 nada tem a ver com governo militar. O artigo 142 nada tem a ver com possibilidade dos militares intervirem na ordem democrática, derrubando a ordem democrática. É impossível dos militares preservarem a democracia derrubando o Congresso. Porque essa pressão que o Congresso faz no presidente da República é natural do sistema de separação das funções do poder. Se o Congresso não pauta uma determinada medida, é do direito do Congresso não pautar. E cabe ao presidente da República ter a competência de negociar com o Congresso para que suas pautas, que o Congresso não é obrigado a colocar em prioridade, sejam julgadas. Portanto, o Congresso ele é uma função do poder que possui independência dentro da República. Ele não presta contas ao presidente da República. Ele tem o poder típico de legislar, enquanto o presidente da República tem o poder típico de administrar. Se o presidente da República quer que o Congresso Nacional aprove algum projeto de lei que ele enviou, ou que vote alguma medida provisória que ele enviou, o presidente da República tem que convencer o Congresso a fazer. E se ele não quiser, o Congresso está no seu direito. Então não há erro do Congresso Nacional em não querer colaborar com o governo do presidente. Por quê? Porque o Congresso Nacional tem a liberdade para legislar sobre o que ele quiser, porque é a função típica dele. Enquanto a função típica do presidente da República é administrar, governar, executar. Portanto, não existe, eu vou repetir pela última vez, intervenção militar constitucional. Não existe a possibilidade das Forças Armadas derrubarem o Congresso Nacional ou fecharem o Congresso Nacional porque o Congresso Nacional está cumprindo a sua função constitucional. Isso é uma tautologia, isso é uma excrescência, isso é impossível de acontecer. O presidente da República que tem a habilidade de negociar, porque senão ele não está conseguindo governar. E se ele passa a não conseguir governar, ele perdeu a base política. Se ele perde a base política, ele começa a ficar enfraquecido. Se ele fica enfraquecido, ele pode ser tirado do poder pelo impeachment. É assim que funciona no Brasil.